Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta edição da tarde do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais notícias dessa tarde de quinta-feira. E o ano de 2026 começou agitado para algumas pessoas. Durante os primeiros minutos do ano, 2 bebês cariocas entraram em uma pequena disputa. O primeiro bebê do ano veio, o pequeno Miguel. Ele chegou nos primeiros 20 segundos do ano. E quem levou o segundo lugar foi a pequena Ayla, que nasceu à 00:01. Nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro, o recém-nascido Miguel ganhou o título de primeiro bebê carioca do ano. Miguel nasceu nos primeiros 20 segundos de janeiro, em um parto cesariana no Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro do Leblon, na Zona Sul Carioca. A chegada de Miguel foi muito comemorada pelos pais Roberta Ribeiro e Kleber Silva. A bebê Ayla ficou em segundo lugar na disputa, nascendo de um parto natural à 00:01 do dia 1º, no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, na zona norte do Rio. Ayla é a primeira filha do casal Fernanda Ferreira e Iago Teixeira. O casal comentou que a pequena já chegou trazendo alegria para esse novo ano. Os 2 carioquinhas nasceram na rede pública do Rio de Janeiro, mas outros bebês de outras regiões do Brasil também, como o Caio, o primeiro bebê do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, que nasceu às 2h02, deixando os papais Sabrina de Souza e Gabriel Henrique emocionados. E como o pequeno Arthur, que nasceu às 2h36 da madrugada em Santarém, no Paraná, marcando um novo ciclo na vida da mamãe, Michele Fontinelli. E 2026 deve começar com bastante chuva. De acordo com o IMET, 9 estados e o Distrito Federal serão atingidos por temporais nesse começo de ano. O começo de 2026 deve ser marcado por fortes chuvas. O IMET emitiu um alerta de tempestades para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins e o Distrito Federal. Os riscos envolvem chuvas potenciais e vendavais. O alerta considera a possibilidade de chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Há ainda a expectativa de granizo, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O alerta de perigo também atinge os estados da região sul. Segundo o IMET, regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem encarar chuvas intensas. O IMET também alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias. O litoral da capital paulista já foi atingido pelas chuvas, que provocou pontos de alagamentos e deixou carros ilhados em Caraguatatuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pouco antes da virada do ano, Caraguatatuba registrou um alto volume de chuva em um curto período de tempo. Com isso, houve vários pontos de alagamentos que atingiram residências e veículos. Apesar do susto, ninguém se feriu e não há relatos de vítimas ou desabrigados. E olha só, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alegava razões de saúde. Moraes destacou em sua decisão que não houve agravamento da situação de saúde de Bolsonaro e que houve melhora no quadro clínico do ex-presidente. Com uma decisão judicial publicada nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido de prisão domiciliar por motivos de saúde feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições em 2022. Os advogados de Bolsonaro apresentaram o pedido na quarta-feira, alegando um risco real de piora repentina na saúde do líder de extrema-direita, como motivo para cumprir sua pena de 27 anos em casa. O político de 70 anos está hospitalizado há mais de uma semana em Brasília, após ter sido operado de uma hérnia inguinal e, em seguida, submetido a um procedimento contra crises recorrentes de soluço. Em sua decisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que, ao contrário do que a defesa alega, não houve piora no estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente vem lidando há anos com complicações decorrentes de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas. De acordo com seus médicos, Bolsonaro deve receber alta do hospital nesta quinta-feira. E a partir do mês que vem, o valor de R$ 1.621 já estará disponível para os trabalhadores e beneficiários do governo. Vamos entender melhor na reportagem como o reajuste de quase 7% foi calculado.
O reajuste do novo salário mínimo começa a valer para salários e benefícios deste mês de janeiro, que serão pagos em fevereiro. Comparado com o salário mínimo do ano passado, o reajuste para esse ano é de 6,79% e o valor de R$ 1.621 reflete a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses até novembro, que foi de 4,18%. Caso o governo cumprisse com a regra da Constituição de 88, que diz que o salário deve ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do poder de compra dos brasileiros. Isso na prática seria, se a inflação é de 10%, o salário mínimo do brasileiro deve subir pelo menos em 10% para garantir a possibilidade de compra. O pagamento de 2026 sairia dos R$ 1.518 para R$ 1.582. O governo do ex-presidente Michel Temer seguiu essa regra, sendo reajustado apenas pela inflação e sem ganho real. No governo de Jair Bolsonaro também. Durante a campanha eleitoral do presidente Lula, uma das promessas era de que seria retomada a política de valorização do salário mínimo, e no mandato de Lula, ele voltou a subir acima da inflação. Com o aumento do pagamento dos brasileiros, o poder de compra do trabalhador aumenta, gerando impactos na economia de forma indireta, como no caso do salário médio do brasileiro. Para quem recebe benefícios vinculados ao valor do salário mínimo, como por exemplo o seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, já vai receber o valor total reajustado. O mesmo vale para quem recebe como forma de pagamento um salário mínimo ou múltiplos dele. E o governo anunciou uma medida que vai beneficiar famílias de baixa renda. É o desconto social, um benefício que promete contas de luz mais baratas em 2026. O ano de 2026 começa com uma boa notícia para o consumidor brasileiro. Um novo desconto na conta de luz já está valendo para as famílias de baixa renda. O chamado desconto social vale para beneficiários do cadastro único com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa e que tenham consumo mensal de até 120 kW. A estimativa do governo é que 60 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a nova medida. O valor do desconto varia entre 9% e 18% da conta, dependendo da região do país. Esse benefício deve aparecer automaticamente na conta de luz para quem está com o CAD único atualizado. Além disso, pessoas com deficiência, idosos, famílias indígenas e quilombolas e famílias do CAD único atendidas em sistemas fora da rede elétrica pública também têm direito ao benefício. De acordo com o governo, as distribuidoras tiveram até a última quarta-feira para identificar as famílias que têm direito ao desconto social e a expectativa é de que as próximas faturas já venham com valor ajustado. E olha só, minutos após a virada de ano, 4 homens foram flagrados furtando um comércio na zona leste de São Paulo, enquanto a polícia fazia uma ronda pela região. Vamos ver os detalhes com o Caio Veríssimo. Que bandido não tem hora para roubar, isso todo mundo já sabe. Mas 4 bandidos na zona leste de São Paulo não esperaram nem os fogos de virada de ano terminarem e já entraram em ação. O crime aconteceu em São Mateus, em uma loja de roupas. No vídeo dá para ver que os bandidos arrombam parte da porta do comércio e 2 deles passam por baixo, agachados. Dá para notar o desespero dos ladrões puxando as roupas com muita força e jogando por baixo da porta. Enquanto 2 bandidos estão do lado de dentro, do lado de fora ficaram outros 2. E claro, todo o crime precisava ser bem rápido. Pro azar dos ladrões, enquanto eles agiam dentro do local, a polícia fazia ronda naquela região no exato momento do crime e os PMs só passavam por ali porque haviam recebido um chamado para uma ocorrência de trânsito bem por perto. E ao perceberem a porta do outlet aberta, acharam a situação bem suspeita. Quando foram abordar os homens, 2 que estavam do lado de fora fugiram para uma comunidade próxima. Quando os outros 2 restantes tentaram fugir da loja, foram capturados e levados pela polícia. As roupas que os bandidos tinham separado foram recuperadas e devolvidas ao dono da loja. E agora a polícia segue as buscas para encontrar os outros 2 bandidos. Já os que foram capturados vão começar o ano atrás das grades e podem ter sido as primeiras pessoas presas nesse ano de 2026. Uma péssima marca para eles. Com certeza se deram muito mal neste começo de ano. E com a virada de ano vem as promessas do ano seguinte. E muitas pessoas pretendem parar de fumar. Porém, é mais difícil do que parece. O cigarro segue sendo um dos maiores inimigos da saúde pública no mundo. Todos os anos, milhões de vidas são interrompidas de forma precoce por doenças diretamente ligadas ao tabaco. Não se trata apenas de uma escolha individual, mas de um problema que atinge famílias inteiras e sobrecarrega o sistema de saúde. Com relação ao tabagismo,
o malefício imediato dele é com relação à resposta imune e os processos inflamatórios que eles desencadeiam, tá? E com isso você vai ter o quê? Uma redução na capacidade de respiração. Porque um processo inflamatório, ele também vai inflamar seus pulmões. Então, a dificuldade ali de você fazer uma troca gasosa, né, trocar o monóxido de carbono pelo oxigênio, fica prejudicada por conta desse processo inflamatório que acaba inundando os alvéolos. O tabaco está relacionado a 1/4 de todas as mortes por câncer no planeta. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos mesmo sem fumar, apenas por conviver com a fumaça alheia. Os cigarros eletrônicos, apesar da imagem de modernidade, também liberam nicotina e substâncias químicas prejudiciais ao ambiente. Os impactos do fumo vão além de quem segura o cigarro. Crianças que crescem em ambientes com fumaça têm mais chances de desenvolverem problemas respiratórios, que podem se estender até a vida adulta. Especialistas alertam: abandonar o tabaco é um ato de cuidado próprio e principalmente de responsabilidade com quem está ao redor. Nosso sistema de saúde, o SUS, ele disponibiliza tratamento gratuito para as pessoas que querem parar de fumar. Então, é um benefício que nós temos aí do nosso Sistema Único de Saúde, que é muito válido. Em outros países, esse tratamento é caro e no Brasil a gente tem isso aí gratuitamente. Mas a boa notícia é que os resultados podem começar a aparecer mais rápido do que muita gente imagina. O corpo responde, a respiração melhora e o coração agradece. Com o tempo, os riscos de doenças graves diminuem de forma significativa, aproximando a qualidade de vida daqueles que nunca fumaram. Mostraram que indivíduos com até 40 anos de idade, se ele parar de fumar, em 10 anos ele se torna uma pessoa que nunca fumou. Então a capacidade pulmonar dele fica igual a de um indivíduo que nunca fumou. E olha só, o ano novo começou com reajustes em tarifas de transporte coletivo público pelo Brasil. Pelo menos 5 capitais começaram 2026 com passagens de ônibus, trens e metrôs mais caras do que o ano passado. Vamos conferir. São Paulo, Fortaleza, Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro anunciaram reajustes com validade para o início de janeiro. O valor das tarifas de ônibus na cidade de São Paulo terá um reajuste de 30 centavos a partir do dia 6 de janeiro, chegando aos R$ 5,30. No mesmo dia, trens e metrô passaram a custar R$ 5,40. Em Fortaleza, na capital cearense, a tarifa de ônibus recebeu o ajuste de 90 centavos, chegando aos R$ 5,40. Já a tarifa do estudante não sofreu alterações e seguirá custando R$ 1,50. Em Florianópolis, além de ter o aumento de preço, o sistema deixará de aceitar pagamento em dinheiro a partir do dia 5. A passagem de ônibus paga pelo QR Code terá uma alta para R$ 7,70. Para quem utiliza o cartão cidadão, o valor sobe para R$ 6,20. O bilhete nas linhas executivas aumentará R$ 2,00, chegando aos R$ 20. A Prefeitura afirmou que o reajuste é necessário para garantir o equilíbrio do sistema e manter a operação do transporte coletivo. Em Belo Horizonte, o reajuste das passagens do transporte coletivo municipal atingiu todas as linhas, com um aumento de quase 9%. Na cidade do Rio de Janeiro, as tarifas de todos os transportes municipais serão reajustados em 30 centavos a partir do dia 4 de janeiro. De acordo com a administração das capitais, a inflação acumulada ao longo desses anos superou os reajustes aplicados, o que tornou necessária uma nova correção. E a produção de uvas em Santa Catarina é a grande dica de turismo do estado. A Michele Veiga traz os detalhes. E o primeiro dia do ano, né, a gente deixa uma dica de turismo, por que não? Muita gente ontem celebrou com ela. A uva geladinha é uma delícia. Agora, com caroço, sem caroço, muita gente gosta dessa fruta e ela vem ganhando cada vez mais espaço, tanto na ceia quanto
no verão brasileiro. A uva de Santa Catarina é reconhecida, inclusive, nacionalmente e também internacionalmente pela uva Goethe, que é produzida nos vales aqui da região sul, produzindo sucos, vinhos, também espumantes exportados para o Brasil inteiro e para o mundo, mas também os vinicultores que esperam esse ano uma safra recorde de mais de 8 mil toneladas do fruto aqui no estado, abrem os seus parreirais para visitação. Acontece aqui em Santa Catarina, em vários deles, e aqui no sul do estado, numa vinícola de Sara, aonde o casal abre sua vinícola para o famoso colha e pague. Você vai lá, aproveita, descobre que o suco não é feito na caixinha, né? Ele vem do pé da árvore, leva as crianças, aproveita esse momento e aí desfruta do famoso turismo rural. Também é um outro investimento que vem batendo recordes de atrativos em Santa Catarina no ano de 2025 e espera também a prospecção para o ano de 2026. Então, portanto, com todo o trabalho desenvolvido através da EPAGRE aqui do estado e outros órgãos competentes para o desenvolvimento dos frutos, agora na sua maioria já até sem caroço, as vinícolas fazem essa recepção dos turistas com piquenique, com o colhe-pague, com a feitura do próprio suco da uva, fazendo aquele pisoteio como antigamente era realizado pelos imigrantes que aqui chegaram, enfim, um passeio bem espetacular e bem legal para fugir um pouco da rotina só de sol, praia e mar. Então, quem sabe, se você vier por sul, está convidado aí a participar de um passeio desses. A agricultura também é uma área muito importante para o turismo aqui do estado. Agora um alerta, desde ontem os bombeiros já resgataram mais de 630 pessoas nas praias do Rio de Janeiro. O motivo é a ressaca do mar, que estava sendo considerada perigosa até mesmo para quem caminhava pela orla. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou mais de 600 pessoas entre ontem e hoje durante as comemorações do Réveillon nas praias de Copacabana e Leme. O número assusta, já que na virada de 2024 para 2025, o número foi de apenas 29 salvamentos. O aumento no número de casos foi associado à ressaca do mar, o que dificultou a segurança dos banhistas. A Marinha e a Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu alertas na região das comemorações. E no alerta, a previsão era de que as ondas chegassem até 2,5 metros. Um adolescente de 14 anos, natural de Campinas, interior de São Paulo, continua desaparecido desde a tarde de ontem, após entrar no mar de Copacabana, na altura do posto 2. Os bombeiros estão fazendo buscas de forma contínua, utilizando equipes de mergulho, motos aquáticas, embarcações infláveis, aeronaves e drones. 4 crianças que estavam perdidas já foram localizadas e entregues a famílias. Um homem que estava se afogando em Ipanema foi resgatado e levado em estado grave ao Hospital Miguel Couto. E um idoso de 70 anos morreu afogado na região de Lagos, litoral norte do Rio. O porta-voz dos bombeiros, o tenente-coronel Fábio Contreiras, disse que apesar do aviso de ressaca ter se encerrado, as condições do mar continuam ruins. As valas e correntes de retorno permanecem. A situação era considerada grave até mesmo para quem estava passeando pela orla da praia. As ondas chegaram próximo a um dos palcos que estavam montados para o show. E a noite da virada de Ano Novo terminou em tragédia na Suíça. Um incêndio de grandes proporções destruiu um bar lotado e causou morte e pânico. Vamos ver. Uma noite de festa terminou em tragédia na Suíça. Em poucos segundos, um bar lotado na cidade de Crans-Montana foi tomado pelo fogo. Segundo testemunhas, o incêndio começou durante uma apresentação com garrafas de champanhe e efeitos de faíscas. As chamas teriam atingido o teto, fazendo com que o fogo se espalhasse rapidamente pelo ambiente. Testemunhas também relataram que demorou cerca de 10 segundos do momento em que o teto pegou fogo, até que todo o local estivesse em chamas. Pessoas que estavam no local relataram momentos de desespero, gritos e correria na tentativa de escapar. Segundo a polícia local, vítimas estão sendo identificadas e suas famílias informadas.
O número exato de vítimas ainda não foi confirmado. As autoridades suíças falaram em dezenas de mortos e cerca de 10 feridos. As imagens divulgadas pela polícia mostram um cenário de destruição após o incêndio. O presidente da Suíça classificou o caso como uma terrível tragédia e prestou solidariedade às famílias das vítimas. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que restam 10% para que seu país alcance um acordo de paz com a Rússia, mas que ainda falta decidir as questões mais importantes e advertiu contra um acordo que recompense Moscou. Em seu discurso de véspera de fim de ano, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia quer pôr fim à guerra, mas não a qualquer preço, e que qualquer acordo deve incluir sólidas garantias de segurança para dissuadir a Rússia de voltar a invadir seu território. O acordo de paz está 90% pronto, faltam 10%. E isso é muito mais do que apenas números. Esses 10% contêm, na verdade, tudo. São esses 10% que determinarão o destino da paz, o destino da Ucrânia e da Europa, como as pessoas viverão. 10% para salvar milhões de vidas. 10% da determinação necessária para que a paz funcione 100%. 10% da unidade e da sabedoria tão desesperadamente necessárias, ucranianas, americanas, europeias, do mundo inteiro. 10% para a paz. Рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі 100. 10% такої необхідної єдності і мудрості української, американської, європейської, всього світу. 10% до миру. Já o presidente russo, Vladimir Putin, aproveitou sua tradicional mensagem de fim de ano para dizer a seus compatriotas que seus militares, que chamou de heróis, vão conquistar a vitória no conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos tentam elaborar um acordo de paz com contribuições tanto de Moscou quanto de Kiev, mas não conseguiram alcançar um avanço decisivo na questão-chave do território. Como parte do acordo, Putin pressiona para obter o controle total da região oriental de Donbas, na Ucrânia, mas Zelensky afirmou em seu discurso que não acredita que a Rússia vai parar ali se a Ucrânia se retirar. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações aqui no nosso estúdio é o Bruno Buenos Aires. Bruno, seja muito bem-vindo, boa tarde. E olha, a gente começa com uma notícia que pode tirar aí um pouco de felicidade do torcedor santista. Neymar Júnior vai permanecer no Santos e joga pelo Peixe em 2026, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o torcedor do Peixe pode respirar um pouco mais aliviado, porque Neymar Júnior continua na Vila Belmiro e garantiu também sua permanência até o final de 2026. Depois das notícias de um futuro incerto sobre a permanência de Neymar no Santos, o alvinegro praiano acertou a renovação de contrato com o craque. Neymar vai permanecer na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2026. Foram semanas de negociação e este é o terceiro acordo feito desde o retorno do camisa 10 ao Peixe. Dessa vez, com um tempo maior, além dos 2 contratos de 6 meses fechados em 2025. O jogador tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2025 e a diretoria já esperava que o assunto se estendesse até os últimos dias do vínculo. O custo mensal do camisa 10 para o clube é de aproximadamente o valor de 4 ou 5 jogadores comuns. Paralelo ao acordo de trabalho, o Santos também tem um contrato de imagem com a NR Sports, empresa dos pais do jogador. São 85 milhões de reais a serem pagos. Desde o início, porém, o projeto do clube previa a permanência do ídolo pelo menos até o meio de 2026, quando a seleção brasileira disputa a Copa do Mundo. O alvinegro não pensou em abrir mão do seu craque em nenhum momento. E por falar em Copa do Mundo, essa é uma competição que o Neymar almeja e quer estar presente na Copa do Mundo 2026. O que você acha, Bruno? Você acha que em 2026 o Neymar vai desempenhar um bom papel no Peixe e marcar presença na Copa do Mundo com a amarelinha?
Olha, Fernando, é claro que a gente não pode cravar nada aqui, mas se ele continuar no mesmo ritmo que terminou 2025 ali, ele tem tudo para estar na Copa do Mundo. É claro que a consciência dele ali em campo ajudou muito o Santos, e o papel dele é muito importante na seleção brasileira, então fica aí nossa torcida, né, para ele ficar na Copa do Mundo de 2026. Com certeza, tem que estar aí 100% fisicamente e a gente torce por isso. Bom, e parece que a gente pode ter um ponto final em outra novela do futebol brasileiro, não é mesmo? Entre Flamengo e Cruzeiro? Pois é, Fernando. O Flamengo aumentou a sua proposta pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro. O atacante também Cebolinha pode ser envolvido nas negociações. Vamos conferir. O Flamengo apresentou uma nova oferta pelo atacante Caio Jorge do Cruzeiro. O rubro-negro ofereceu 24 milhões de euros, mais o atacante Everton Cebolinha, que está avaliado em 8 milhões de euros. O Cruzeiro já afirmou que só vende o artilheiro do Brasileirão por 50 milhões de euros. Porém, a Raposa havia procurado o Flamengo para saber da situação de Cebolinha. E agora, os cariocas enxergam esse interesse como uma brecha para negociar Caio Jorge. E a possível negociação também pode ser boa para o atacante, já que o jogador quer um novo clube para ter mais minutos em campo. Já a diretoria cruzeirense acredita que o Flamengo esteja vendendo o camisa 9 Pedro, e por isso o rubro-negro estaria tão disposto a pagar um valor muito alto por Caio Jorge. Aos 23 anos, o atacante disputou 46 jogos em 2025, marcou 26 gols e deu 9 assistências. São dois grandes atacantes aí do futebol brasileiro, o Caio Jorge sendo o último artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Cebolinha também é um grande jogador aí no Flamengo. Será que daria negócio essa troca? Os jogadores se adaptariam aos novos clubes? Olha, seria uma troca muito interessante. Claro que pro Cruzeiro ali perder o seu principal atacante e também artilheiro do time na temporada seria muito difícil, mas com a chegada do Cebolinha também, esse investimento aí, mais de 24 milhões, com certeza ajudaria os cofres do time mineiro. Então, acredito que seja muito interessante e vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela. Com certeza um negócio que beneficiaria a todo mundo, incluindo o Cebolinha, que gostaria de ter mais minutos nessa próxima temporada. Bruno, muito obrigado pelas informações. Ótima quinta-feira para você. Que agradeço, Fernando. Ótima quinta-feira para você e também a todos que nos assistem. Até mais. Até mais. E esta edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótima quinta-feira a todos e até mais. Tchau.